Olá, queridas irmãs e irmãos da Congregação Espírita Francisco de Paula. É com grande satisfação que começamos agora mais uma sessão dominical. Para prepararmos o nosso ambiente, leremos uma pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Vamos então a ela. Caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Este princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, vamos agora fechar os nossos olhos, nos imaginar no segundo andar da nossa casa, nossa querida Congregação Espírita Francisco de Paula, e então pensar e levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e orar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Francisco de Paula, querido mentor de nossa casa, e amigos da espiritualidade que estão aqui conosco para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na compreensão do que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas, obrigada pela bênção desta encarnação. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que à distância, para continuarmos estudando o seu Evangelho de amor e os postulados da doutrina espírita. Ajuda-nos, Senhor, para que todos nós, de posse desses ensinamentos, possamos melhor avaliar a nossa vida, a nossa maneira de ser, o nosso comportamento, sobretudo, uns para com os outros, para que desta forma eliminemos tudo aquilo que nos mantém na retaguarda da evolução moral e espiritual, para que assim logremos retornar ao plano espiritual um pouquinho melhores do que aqui chegamos. E assim, Senhor, em nome de Deus, Jesus, Francisco de Paula e toda a espiritualidade maior que presente, está aberta a sessão dominical da tarde de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Meus irmãos, agosto é o que nós chamamos no movimento espírita de um mês de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, o nosso querido Dr. Bezerrinha, o médico dos pobres. Bezerra nasceu no dia 29 de agosto de 1831. Hoje nós teremos conosco, para nos falar de Bezerra de Menezes, o nosso companheiro Hélio Ribeiro Loureiro. Hélio Ribeiro, que é um trabalhador do movimento espírita já há muitos anos. Hélio nasceu na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, é advogado, ele é presidente da Casa de Batuíra, que é uma casa de apoio ao menor em São Gonçalo. Hélio também é membro do Conselho Diretor do CERJ, não é? Que é o nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Hélio também é vice-presidente de assuntos doutrinários da Associação Jurídica de Espíritas do Brasil. Então, meus irmãos, vamos desejar ao nosso irmão Hélio as nossas melhores vibrações para que ele possa fazer o seu estudo com muita paz, muita tranquilidade. Hélio Ribeiro, o microfone é seu. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Convido-vos para lembrar de uma pessoa do qual a gente nunca pode esquecer por um motivo único e óbvio: gratidão. Gostaria de trazer algumas reflexões sobre uma figura ímpar na história do nosso Brasil, assim como também da história do movimento espírita.
Dr. Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, conhecido lidador da seara espírita, mas que também trabalhou muito em nosso Brasil como um político correto, atuante, assim também como médico carinhoso, que dedicava a sua vida, o seu ministério de ser médico, a sua missão na medicina, como aquele que entendia que ser médico é ser um cuidador amoroso, que faz com que os seus pacientes possam redescobrir o caminho do equilíbrio. Dr. Bezerra de Menezes, nascido no Ceará, veio jovenzinho para o Rio de Janeiro para cursar medicina. Enfrentou muitas dificuldades, inclusive financeiras, mas conseguiu, laureou-se em medicina e, no período ainda do Império de Pedro II, começou a clinicar, atendendo a muitas pessoas. Descobriu e se encontrou com o Espiritismo através de um amigo que lhe doou o Livro dos Espíritos, no momento em que ele pegava um bonde puxado a burros do centro do Rio de Janeiro e ia para sua casa, na Tijuca, uma viagem que durava 1 hora naquela época. E ele se encantou com a leitura de O Livro dos Espíritos. Lendo, ele descobriu que tudo aquilo que ele estava era algo que já era conhecido seu. Nada era novo. Tudo era conhecido seu. E aquilo trouxe para ele recordações da sua vida, recordações de seu compromisso espiritual, e ele tornou-se espírita. Naquela época ele já era um político atuante. Foi vereador, foi deputado, hoje deputado federal, e atuou no Parlamento do Brasil. Atuou de maneira muito acentuada na campanha abolicionista. Vivíamos ainda no período da escravidão, nos 350 anos de escravidão no Brasil, e Dr. Bezerra participou ativamente, encarnado, na campanha para a abolição dos escravos. Encontrou uma oposição severa, compacta e unida, que foi dos deputados iguais a ele, que sua grande maioria era composta por senhores de escravos, fazendeiros, e que não gostavam de ouvir falar naquilo que iria trazer a liberdade para a sua mão de obra gratuita, que eram os escravos. E o processo abolicionista foi num crescer tão grande e que ele, o Dr. Bezerra, através de pronunciamentos por ele feito na tribuna da Câmara Federal, hoje é Câmara Federal, e ele trouxe pronunciamentos interessantes, um inclusive que foi transformado em um livreto pela editora Lorenz, e que trata da experiência da província do Ceará, hoje o estado do Ceará, que 2 anos antes da abolição dos escravos em todo o território nacional, a província aboliu a escravidão e trouxe a experiência de como que a economia cearense não afundou com a abolição dos escravos. Que era possível assalariar os homens de pele negra e transformá-los em empregados. E que isso não iria trazer a derrocata financeira para ninguém. Esse livreto tem um nome muito grande, né? Como libertar os escravos e não trazer danos à economia brasileira.
E ali, que foi o discurso dele proferido na Câmara, você pode observar como que um homem que participou ativamente de um período no Brasil, na história do Brasil, como que ele trouxe ali as experiências tão importantes, as suas vivências tão, de maneira acentuada, falava da dor daqueles que passavam pela prova da escravidão. E trazia, através dos seus exemplos, a certeza de que o Brasil não iria sofrer. Ele participou ativamente das leis que antecederam a Lei Áurea, a lei da maioridade, ou melhor, a lei que trouxe a lei do sexagenário, que trouxe a liberdade para os escravos acima de 60 anos, e que eram poucos, porque muitos morriam antes, e também trouxe uma participação muito acentuada na lei do ventre livre, a lei que foi assinada no dia 28 de setembro. E com isso existe no bairro de Vila Isabel uma rua, Boulevard 28 de Setembro, em homenagem a essa data em que foi sancionada a lei que autorizava que as crianças negras que nascessem a partir daquele dia, elas eram consideradas completamente livres. Mas criou-se um problema. Criança livre, mãe escrava, como que eles iriam viver? E aí o deputado Bezerra de Menezes apresentou um projeto na Câmara para que fosse criado pelo governo federal em todo o Brasil casas dedicadas à infância, o que seria um protótipo da creche pública para albergar as crianças negras que estariam livres e, ao mesmo tempo, presas, porque livres, mas a mãe escrava iam viver aonde? Mas o projeto não foi aprovado e aí não foi criada as creches para beneficiar as crianças negras, filha de escravas que estavam ainda na condição de escravas. E ele, no período em que Dr. Bezerra exerceu o mandato de vereador, ele foi eleito, porque a eleição era indireta, dentre os próprios vereadores se escolhia o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara era o prefeito da cidade. E ele foi o prefeito da capital do Império, a cidade do Rio de Janeiro. E na sua administração, ele trouxe para uma grande parte da cidade a água encanada, que não existia. E ele construiu um reservatório de água no bairro do Benfica, entalhado na rocha, um reservatório de água que é usado até hoje pela Companhia de Águas do Rio de Janeiro, a SEDAI, e que é um exemplo de um reservatório que a água fica lá dentro de uma rocha que foi toda ela trabalhada e construiu-se um grande reservatório na rocha entalhada por dentro, e ali, por a questão da própria gravidade, dali descia por canos e ia abastecer diversas residências daquela região. Esse reservatório de água, ele existe até hoje, funciona até hoje e é considerada a joia da coroa da Companhia de Águas do Estado do Rio de Janeiro, a SEDAI, e que está lá aberta à visitação pública. É um reservatório no bairro do Benfica, e também divisa com São Cristóvão, que era naquela época um bairro nobre, onde tinha a própria residência do imperador na Quinta da Boa Vista. Mas o Dr. Bezerra de Menezes, como médico, ele doava de si. Pediu no mundo espiritual para não vir com uma abastança de dinheiro. Então ele tinha dificuldades financeiras. Casou-se, teve muitos filhos, a primeira esposa veio a falecer, ele casou com a cunhada, teve mais filhos, e ele passava pela prova da dificuldade financeira de tal forma que os filhos
viviam numa simplicidade muito grande. Um de seus filhos foi acometido por um processo obsessivo muito grave. E ele dirigia a reunião mediúnica na Federação Espírita Brasileira, e de forma espontânea, ele pedindo em favor do filho que vivia na cama, imóvel, não falava, não se movia, e ninguém sabia se ele ouvia, se ele enxergava, também ninguém sabia. Um processo obsessivo muito cruel, que ele, como médico e como espírita, ele percebeu que não havia nenhuma presença de problemas de saúde, sim era um problema obsessivo. Ele colocou o nome e endereço do filho na reunião mediúnica e veio o espírito comunicar. E durante várias reuniões ele doutrinou o espírito que estava ligado ao filho, e o carinho com o qual ele atendia aquele espírito, o carinho era tão grande, o amor tão grande, que o espírito cedeu. Não conseguiu ficar no processo de cobrança, de tal forma que o espírito um dia disse para ele: eu vou abandonar seu filho, não aguento mais esses seus argumentos e estou convencido que devo deixá-lo, mas vou lhe alertar, vai embora para sua casa, porque eu me desligando dele, ele vai desencarnar. A ligação do processo obsessivo era tão grande, era tão encharcado pelo espírito do filho com o espírito obsessor, que o obsessor saindo, largando, desligando os laços que o ligava ao filho, o filho não suportaria, iria desencarnar. E acabada a reunião, o espírito falou: vai embora para casa agora, se você quiser ver seu filho. E ele foi, demorou 1 hora da viagem, morava no sobrado, e quando ele abriu o portão, a esposa aparece em cima da escada, no andar de cima, e diz: ah, Bezerra, chegaste tarde. O nosso filho acordou, sentou-se à cama e disse: diga para papai que eu ouvia todos os dias a leitura do Evangelho que ele fazia para mim. Eu acompanhava atentamente a explicação que ele fazia. Acompanhava as orações, mas não conseguia mover um músculo, não conseguia reagir. E com isso, eu agradeço muito ao meu pai. Levantou da cama, abraçou a mãe e veio a desencarnar. A mãe o colocou à cama e aguardou o Dr. Bezerra chegar. E aí fica a pergunta: mas se era filho, e se o espírito falou que ao deixá-lo iria desencarnar o filho, o que o Dr. Bezerra levou adiante? A resposta vem através do próprio diálogo do Dr. Bezerra com o espírito cobrador. O Dr. Bezerra diz assim: eu prefiro ver 2 espíritos livres do que ver o meu filho preso a um leito de dor, sem se comunicar e sem viver. Com a liberdade dos 2, com o perdão incondicional, ele vai voltar a viver. Ele vai voltar, porque eu sei que a vida continua. Ele vai voltar até a liberdade que ele precisa. É um verdadeiro amor de pai. É o amor daquele que entende que a vida continua. É o amor daquele que não é egoísta de querer ter uma pessoa presa por um processo obsessivo cruel, mesmo entendendo que o perdão é o melhor remédio. Ele perdoou, conseguiu que o Espírito perdoasse o seu filho, e os 2 seguiram em paz para o mundo espiritual. Esse é um grande exemplo da vida do Dr. Bezerra de Menezes. E ele continuou com a sua tarefa na Terra, foi convidado a assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira, num período muito difícil, onde havia uma grande divisão entre os religiosos e os científicos. Os religiosos entendiam que a doutrina espírita era uma continuação da fé católica.
E aí misturavam, mesclavam práticas católicas no espiritismo. E os científicos entendiam que a doutrina espírita era só ciência, que não tinha nenhuma conotação religiosa. Os dois grupos se debatiam, o movimento espírita estava comprometido na sua difusão, no seu crescimento no Brasil, quando ele assumiu a federação pela primeira vez. Foram 2 mandatos. E ele resolveu não intervir falando, interviu trabalhando. E fundou o Departamento de Assistência a Necessitados, convidando médicos, advogados e outros profissionais para, de forma voluntariosa, atender as pessoas pobres, atender aqueles que nada têm. E com isso, ele deu exemplo do voluntariado. Deu exemplo de que, por mais penosa que seja a nossa existência, nós podemos socorrer e ajudar. De que, através da nossa capacitação, do modo como a gente age, nós podemos socorrer essas pessoas. Podemos nos doar. Sair de nossa ilha, do nosso eu, os meus problemas, os problemas dos meus, e começar a entender no outro um ser humano igual a você, filho de Deus, e que precisa de socorro, de ajuda. Pois bem, com o exemplo dele, inclusive doando-se, dedicando uma tarde na semana ao Departamento de Assistência aos Necessitados, clinicando junto aos enfermos que iam lá e gratuitamente eram atendidos, ele conseguiu pacificar o movimento espírita nascente e, com isso, ele colocou em prática a bandeira que Allan Kardec levantou e que não deve nunca ser arriada. Fora da caridade não existe salvação. Então, praticando bem, ele conseguiu aliar os 2 grupos que se debatiam e, com a prática caridosa, trouxe a união para essas pessoas. Através do seu trabalho junto à Federação, ele trouxe diversas inovações e uma delas é o estudo sistemático da doutrina espírita, não como nós o conhecemos, mas de uma maneira mais acentuada, porque até então as reuniões eram só reuniões práticas de espiritismo. E ele trouxe, através do seu exemplo, o estudo metódico do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo. Dr. Bezerra, ainda encarnado, ele é autor de um livro muito interessante, editado pela Federação Espírita Brasileira, A Loucura sob o Novo Prisma, aonde ele traz a informação de que mais de 90% dos casos de loucura são de processo obsessivo. Fala de sua própria vivência, sua experiência com o filho que sofreu e traz ali diversos exemplos da ciência espírita e da ciência dos homens, de como que os processos de loucura devem ser tratados pela terapia espírita, passes, água magnetizada, os nomes levados à reunião de intercâmbio mediúnico, levado para a desobsessão, a evangelização dessas pessoas. Essa terapia foi seguida por diversos companheiros que o sucederam nessa lei tão especial e fundaram sanatórios espíritas em diversos locais do Brasil e do mundo, colocando em prática essa terapia espírita. O Dr. Bezerra, enquanto escrevia o livro, recebeu em sua casa, de forma anônima, que a pessoa não quis se identificar, uma mensagem foi colocada na caixinha de correios dele. Era uma psicografia assinada por Samuel Frederico Hahnemann, onde o Dr. Hahnemann, ele, da sua vivência, da sua experiência, ele que havia escrito uma mensagem no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele que dedicou a sua vida à codificação, à organização da ciência da homeopatia, Samuel Hahnemann se dirige ao Dr. Bezerra de Menezes e diz que ele está no caminho certo, que a sua pesquisa, a orientação, aquela verdadeira tese que ele estava escrevendo estava perfeita e dá algumas dicas para ele. Ele fica muito feliz
porque ele estava lidando com um dos espíritos que participaram da organização da terceira revelação de Deus aos homens, da revelação espírita. Então ele ficou muito feliz com a mensagem que recebeu de Dr. Hahnemann, Samuel Frederico Hahnemann. E o livro foi editado e serve como um norte para aqueles que são médicos, são espíritas e são lidadores da saúde mental. Vale muito a pena a leitura, principalmente para psicólogos e psiquiatras espíritas que precisam conhecer um pouco mais sobre os processos obsessivos, dos meandros através do qual a doença espiritual se transforma em doença psíquica. E o Dr. Bezerra continuou com seu trabalho grandioso. E quando ele adoeceu e ficou um mês em coma, os seus amigos, percebendo da miséria com a qual vivia a família, iam visitá-lo em coma, em casa, e colocavam embaixo do seu travesseiro doações. Era o dinheiro que era utilizado pela sua esposa para a compra de alimentação para os seus filhos. Deixou-nos o Dr. Bezerra de Menezes também um grandioso exemplo de que não devemos reclamar quando a situação financeira não estiver bem. Devemos acreditar de que Deus nunca nos abandona, que Deus não dorme, e que seu trabalho continua grandioso a nosso favor, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. Na situação que estejamos, Deus nunca nos abandona. O trabalho do Dr. Bezerra norteou o movimento espírita e, através de sucessivas mensagens recebidas pelo querido médium Divaldo Franco, e que foram colocadas em diversos livros, em especial mensagens editadas pela Psicofonia no final das reuniões anuais do Conselho Federativo Nacional, essas mensagens são de capital importância. São de uma importância fundamental para que possamos entender o trabalho grandioso do Dr. Bezerra de Menezes junto a nós. É um pai amoroso. É uma criatura que trabalha incessantemente, mesmo podendo estar fora da ambiência do planeta Terra, convidado que foi pela Mãe Santíssima a trabalhar em outros orbes. Ele pediu à Mãe do Céu que continuasse na Terra, trabalhando em favor daqueles que sofrem, daqueles que choram. E o seu exemplo ficou de tal forma que várias casas espíritas em todo o Brasil e fora dele têm ele como patrono, tem ele como um espírito que lhe dirige de maneira muito especial. E para encerrar, eu gostaria de dar um pequeno testemunho de sua atuação, de sua vibração tão especial. Eu, como médium, nunca tive a oportunidade de receber nenhuma mensagem dele. Não me sinto digno disso, mas sinto a sua influência, sinto a sua presença, a sua doce presença, a sua doce influência. E num trabalho desenvolvido em conjunto pela Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, a Associação Jurídico Espírita do Brasil, a AGE Brasil e a ABRAME, a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, fui como porta-voz do movimento espírita organizado ao Supremo Tribunal Federal para pedir numa audiência muito especial, concedida num tempo recorde. Foi enviado o pedido de audiência numa quinta-feira à tarde e na terça-feira de manhã a audiência estava acontecendo. O então presidente do Supremo Tribunal Federal nos recebeu e nós levamos a mensagem espírita pedindo para que não fosse colocada em pauta duas ações que pediam para que o Supremo liberasse o aborto no Brasil. Não foi colocado em pauta e a vida venceu.
o presidente Supremo sensibilizado com os argumentos que nós levamos, inclusive falando do querido Chico Xavier, levando obras para que o presidente do Supremo pudesse ler. Dr. Bezerra agiu. E durante os dias em que estive envolvido com isso, senti uma vibração tão especial. Algo tão especial que eu me sinto não merecedor. Era presente o Dr. Bezerra em minha vida. Cuidou de mim, me colocou no colo, me levou ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Cuidou de mim para que a minha fala fosse mansa, doce e convincente. E ajudou que na pátria do Cruzeiro do Sul, na abençoada pátria brasileira, não fosse liberado o aborto. Então, meu querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, a nossa eterna gratidão. É um espírito valoroso a que todos nós somos devedores, eternos devedores, do seu carinho, do seu cuidado para com todos nós. Ao Dr. Bezerra, nosso muito obrigado. Ao você, meu irmão, você, minha irmã, que está me assistindo nessa hora. Que Deus abençoe. Olá, queridas irmãs e irmãos, queremos agradecer muito ao nosso querido Hélio Ribeiro pelo seu estudo da tarde de hoje. Vamos então agora fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Francisco de Paula, querido mentor de nossa casa, amigos da espiritualidade maior que estiveram aqui conosco, que estão aqui conosco e nos auxiliaram tanto na compreensão do que ouvimos nesta tarde. Muito obrigada por tudo e permita, Senhor, que todos nós tenhamos uma semana de muita paz e de muita tranquilidade. Que todos os ensinamentos da nossa querida doutrina espírita nos auxiliem a cada dia a nos tornarmos pessoas melhores. E assim, Senhor, em nome de Deus, Jesus, Francisco de Paula e toda a espiritualidade maior que presente, está encerrada a sessão dominical da tarde de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus.